Olá, meu amigo. Eu sou Natanael de Souza, detentor do site www.caminhandoparacristo.com.br e vim compartilhar com vocês mais uma pequena observação a respeito das funções do Espírito Santo. O Senhor Jesus disse para nós que o Espírito Santo é quem nos guia em toda a verdade. E nós olhamos hoje para a nossa situação e muitas vezes nós esquecemos de detalhes importantes na nossa tarefa de evangelizar, de lançar a palavra de Deus. Nós queremos convencer as pessoas com as nossas próprias palavras, e quando na verdade é o Espírito Santo, é uma função do Espírito Santo convencer a pessoa. Diz a palavra de Deus lá em João 16, 8, Jesus disse que quando ele vier, ele convencerá o mundo do juízo, da justiça e da verdade. Ou seja, não compete a nós, pregadores, convencer as pessoas. O que nos foi mandado fazer foi pregar a palavra, ensinar a palavra. Agora, se a pessoa vai aceitar ou não, é uma tarefa do Espírito Santo. Por que só o Espírito Santo pode fazer? Veja bem, meus irmãos, convencer alguém a aceitar alguma coisa, a mudar de rumo a sua vida, é uma tarefa espiritual. O entendimento das pessoas, ele está no Espírito. A palavra diz que há no homem um Espírito que lhe dá entendimento. Então nós não podemos mudar isso porque está no Espírito da pessoa. Mas o Espírito Santo, ele pode fazer. Por quê? Porque ele é o Espírito do próprio Deus. Muitos anos antes da vinda do Espírito Santo, ao revelar a promessa, Deus disse: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e há de ser que todo aquele que clamar pelo nome do Senhor será salvo. Então é o Espírito Santo, é função do Espírito Santo convencer alguém de que a palavra de Deus é o caminho certo. Eu tenho o costume de dizer que nós, pessoas, seres humanos, nós somos como uma lâmpada acesa, mas encoberta por uma fumaça. Você acende uma lâmpada e enfumaça ela toda por volta, a luz não vai brilhar. Assim somos nós com respeito ao pecado. Deus nos criou à imagem e semelhança dele. E Jesus declarou para nós que nós somos a luz do mundo. Quando nós olhamos as coisas positivas, de maneira positiva, temos bons olhos, nós despertamos a luz. E quando nós olhamos de maneira negativa, o mundo nos leva a olhar de maneira negativa. Nós somos trevas, atraímos trevas. E disse Jesus: e quão grandes serão as trevas que encobrem a luz que a gente... Então nós somos luz, mas enquanto Deus não mandar descobrir os nossos pecados, não mandar o Espírito Santo em nós, convencemos dos nossos pecados, nós continuamos como uma luz que está impedida de atuar por causa do pecado. O toque do Espírito Santo é como se nós pegássemos essa lâmpada
e tirássemos um pouco da fumaça que há ali. Quando Ele tira um pouco dos nossos pecados, naquele momento nós passamos a entender a palavra de Deus, a entender o que Jesus quis dizer no Evangelho. E passamos a aceitar de coração a palavra do Senhor e concordamos em mudar de rumo, mudar de caminho. Mas é preciso que o Espírito Santo faça isso no coração da pessoa. A nós, pessoas humanas, discípulos de Jesus, nós temos a tarefa de ensinar. Mas a tarefa de convencer, nós não conseguimos realizar. Não adianta nós tentarmos fazer isso, porque isso aí é algo que acontece no Espírito, e só o Espírito de Deus, o Espírito Santo, pode fazer. Um exemplo disso, de que é o Espírito Santo que convence, um exemplo disso foi a conversão do apóstolo Paulo. Quando nós lemos lá em Atos 9, nós vemos que Paulo era ferrenho opositor dos cristãos. E Jesus resolveu escolher ele para ser o apóstolo dos gentios. E o que aconteceu? Na estrada de Damasco, quando Paulo ia em perseguição aos cristãos, Jesus apareceu para ele em forma de uma luz. Ele imediatamente caiu cego. E Jesus falou com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quer dizer, mostrou para ele que quando há uma perseguição a um cristão, essa perseguição é ao próprio Senhor Jesus. E a Bíblia diz que Saulo ficou aguardando que Ananias, que alguém fosse orar para ele, sem enxergar, e Jesus mandou Ananias ir lá orar para Saulo. E a palavra diz que quando Ananias orou para Saulo, as escamas que estavam caíram dos olhos dele, uma espécie de escamas. Quer dizer, era aquilo que impedia a visão espiritual correta do apóstolo Paulo. E impede de todo mundo que não foi tocado pelo Espírito Santo. Então, às vezes, nós sonhamos em ver o nosso filho, a nossa mãe, o nosso pai, o nosso convertido, nossos parentes, e começamos a lutar com eles, tentando convencê-los com as nossas próprias palavras. Está errado, irmão. Quem vai convencer essa pessoa, a pessoa de nossa família ou a pessoa a quem nós nos dirigimos, é o Espírito Santo. Então eu acredito que o certo seria pedirmos ao Espírito Santo nas nossas orações para que entre no coração da pessoa e convença, porque isso é uma tarefa espiritual dele. Nós não vamos conseguir fazer isso nunca. Nós não vamos conseguir convencer aquela pessoa de que o caminho certo é o caminho apontado pela palavra de Jesus nos evangelhos. Mas o Espírito Santo consegue, porque quando ele toca, ele descobre a luz que existe dentro de cada ser humano, a luz de Deus. E aí a pessoa passa a entender, a enxergar a verdade que é a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Então, quando nós quisermos que alguns dos nossos familiares ou pessoas queridas nossas estão incrédulos, venham a ser convertidos, nós devemos pedir ao Espírito Santo que possa convencê-los, ou seja, limpar a mente deles do pecado e fazer com que a luz de Deus que há neles possa brilhar e eles enxergarem, compreenderem, entenderem os caminhos da verdade. Aí fica fácil daí para frente para nós ensinarmos, porque aí eles estão aceitando. Amém, meus irmãos? É uma tarefa do Espírito Santo convencer o mundo do pecado, da justiça de Deus e do juízo que Deus vai executar sobre cada pessoa no final dos tempos. Vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe abundantemente no nome do Senhor Jesus. Até a próxima,
se Deus assim nos permitir. Graças a Deus. Amém.